Muito boa noite a todos, começa mais um episódio do nosso podcast Apito Inicial. Dessa vez estamos com a Série A de volta. Hoje temos o Felipe, temos o Cauã, mais uma vez o Marcos não pôde estar presente, estava no passado, ele vai aparecer uma vez por mês. Um dia ele aparece aí, quem sabe. Mas é uma honra estar com vocês novamente, vamos bater um papo legal sobre seleção brasileira, temos a convocação do Ancelotti, semana que vem, certo? Semana que vem teremos a estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira, temos final da Champions amanhã, temos reta final de NBA e hoje vai render um pouquinho, né? E na última segunda-feira, certo, Cauã? O Ancelotti convocou os seus jogadores, soltou a sua primeira lista, certo? Na última segunda-feira, o Ancelotti soltou a sua primeira lista de convocados para a seleção brasileira, certo, Felipe? Primeira convocação do Ancelotti, obviamente não foi uma lista inteira montada por ele, mas teve o dedo dele presente ali. A gente viu alguns nomes como o Hugo, que chegou agora, que talvez ele vai observar de perto para o futuro. O Alexandro, gostei bastante do Alexandro do Lille, é um jogador que ele já conhecia, que ele já estava de olho ali, que vem desempenhando bem na Ligue 1, a Liga Francesa. Também teve a volta de alguns jogadores que estavam presentes no último ciclo de Copa do Mundo, né? A gente pode observar o Casemiro, que eu acho que vai chegar já com um peso de ser o capitão, de ser o cara que vai ter a responsabilidade, que vai trazer essa responsabilidade para essa seleção agora. Tem também a volta do Richarlison, Pombo Richarlison. 3 anos que ele estava sem jogar pela seleção. E ele ainda é o artilheiro desse ciclo de Copa do Mundo, então mostra que mesmo se a gente comparar os atacantes que o Brasil pode ter, ele pode ser inferior ali na comparação, mas desempenhando com a camisa da seleção brasileira, ele é o que mais demonstra com a bola no pé. Queimou a largada, né? Já foi falando de todo mundo. Vou apresentar a primeira lista, deixa eu ler cada um, vamos falando individualmente de alguns jogadores. Então, goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Al Nassr; Hugo Souza, Corinthians. Defensores: Léo Ortiz, Flamengo; Marquinhos, PSG; Danilo, Flamengo; Wanderson, Mônaco; Wesley, Flamengo; Alexandro, Flamengo; Alexandro, Lille; Beraldo, PSG e Carlos Augusto, Inter de Milão. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Andreas Pereira, Fulham; Andrei Santos, Strasbourg; Casemiro, Manchester United; Ederson, Atalanta e Gerson, Flamengo. Atacantes: Estevão, Palmeiras; Rafinha, Barcelona; Vinícius Júnior, Real Madrid; Antony, Betis; Gabriel Martinelli, Arsenal; Matheus Cunha, Wolverhampton e Richarlison, Tottenham. Vamos iniciando ali nos goleiros? Posição por posição? Exatamente. Alisson e Bento querem comentar alguma coisa? Padrão. Te agradam? Eu acho que o Bento não me agrada mais, ele fez uma temporada bem ruim pelo Al Nassr. Não, vai me dizer que você acompanha o Bento na Liga Saudita. Confesso que não acompanho. Eu vou falar um negócio, sem preconceito com a Liga Saudita, mas não dá. Pra mim o jogador ele vai para a Arábia Saudita para ganhar dinheiro e acaba com a tua carreira. Pra mim, a Arábia Saudita não é nível pra jogar na seleção. Olha, sendo bem sincero, eu gostei dele na seleção, gosto dele jogando. Mas a partir do momento que ele vai pra Arábia, ele não tinha mais que ser convocado pra mim. Então, acho que a gente tem que, pelo menos, dar chance pros goleiros que a grande maioria das pessoas consegue saber quem são, né? Ou onde jogam. Então, a gente tem o Hugo agora do Corinthians, que todo mundo aqui já tá vendo o que ele tá fazendo. Apesar do Corinthians ser um time desequilibrado, ele salva bastante os jogos do Corinthians. É o Alisson, que ele vai ser convocado sempre. É o melhor goleiro brasileiro aí, um dos melhores da Premier League. E aí o que a gente pode debater é esse segundo goleiro. Tem o Ederson, que ficou de fora, do City. Talvez, forçando muito a barra aqui do futebol brasileiro, o Léo Jardim, que vem salvando o Vasco muitas vezes. Talvez o Brazão, do Santos. Quem? O Lucas Perry também, no Lyon, faz uma boa temporada no Lyon. Perry, do Lyon. Mas sobre o Hugo, eu queria pontuar que o Hugo ele recebe sua chance, né, finalmente, porque vinha fazendo uma baita temporada no Corinthians. Perde muita passagem. Mas já teve momentos melhores para ser convocado, né? Nesse momento ainda não tá no mesmo nível que ele entregava antes. É que não vai jogar, né? Não vai jogar. Mas é importante para você já sentir um clima de seleção brasileira, um goleiro novo como o Hugo, um goleiro muito promissor, ao meu ver, um goleiro que daqui vai para a Copa de 2030, para mim é um grande candidato a se tornar primeiro goleiro da seleção brasileira, porque assim, nesse nível, né? Ele faz uma ótima temporada lá em Portugal,
fez uma ótima apresentação em Portugal, vem para o Corinthians. No Corinthians, assim, nem se fala, porque Não, muito bem. muito se pensou no Corinthians em um substituto do Cássio. A partir do momento que o Hugo Souza conseguiu o lugar dele, já não existe mais o Hugo ser o substituto do Cássio. O Hugo é o goleiro do Corinthians. Entendeu? Isso é um negócio que não aconteceu. Walter era substituto do Cássio, Donelli substituto do Cássio, Felipe Longo substituto do Cássio. Então, assim, tivemos muito dessa questão do goleiro do Corinthians ser o substituto do Cássio. E agora o Hugo não é o substituto do Cássio. O Hugo é o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Sim. Porque Agora se o que ele busca joga é um absurdo. substituto do Hugo, né? Exatamente. Então, assim, o Hugo, ele é um jogador que é inegável que ele tem o quê? Há quase um ano de Corinthians. E ele já teve algumas falhas, teve um gol contra o Vitória no Barradão, onde ele chuta o chão e entrega pro atacante. Teve um erro na Neoquímica Arena. Mas, assim, é um goleiro que a cada 30 defesas, 20 são milagres. Não, sim. Eu só pontuo mesmo que já teve momentos melhores deles no próprio Corinthians, né? Mas eu acho a convocação justíssima dele. Uhum. Eu acho que poderia dar outra Não, chance pra mim também. no lugar do Justíssimo. Bento mesmo, que eu acho que hoje em dia não é mais goleiro de seleção. A única coisa que eu tenho pra pontuar sobre o Hugo é que, obviamente, enquanto o Corinthians for um time que não seja um time de ponta, assim como é Palmeiras, Flamengo, etc., ele vai tomar bastante gol. Sim. Então, e alguns gols questionáveis também. Mas enquanto ele estiver salvando, enquanto ele puder ajudar o time, ele sempre vai estar em destaque. E aí, justa a convocação agora, vamos ver se ele, talvez, se pinta uma lesão, se acontece alguma coisa ali, quem sabe ele não consegue, pelo menos, jogar uns minutos. Vamos para os defensores? Nos defensores, eu queria já destacar uma coisa antes. Eu vou até pedir para você aqui, eu vou pegar meu celular. Enquanto eu vou falando, consulta para mim os números da defesa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Porque é algo que eu quero destacar. Tivemos 6 jogadores do Flamengo convocados, então, assim, é uma predominância muito grande de futebol brasileiro na questão da convocação se tratando de Flamengo, e muito desses jogadores, a maioria desses jogadores, foram pela defesa. Então, assim, tivemos Léo Ortiz, do Flamengo, tivemos Danilo, tivemos Wesley e tivemos Alexandre. Dos 6 convocados flamenguistas, 4 estão na defesa. Então, assim, queria detalhar os números do Flamengo na questão defensiva dessa temporada, ou só do Campeonato Brasileiro, pra gente dar uma analisada mais por cima. Porque, assim, Léo Ortiz é um zagueiro que me agrada, porém eu não vou falar que eu conheço muito a fundo pra saber. Podemos falar sobre Danilo, que pra mim, assim, é uma das grandes questões. O que a gente mais pode falar dessa convocação, eu acho que a gente colocar Danilo e Wesley, um como ponto positivo, um como ponto negativo. Eu acho que o Wesley é um dos melhores laterais que temos na seleção brasileira, que temos no país. Joga muito defensivamente, ofensivamente. É um cara que o Wesley é um lateral que chega muito por surpresa, corta por dentro em grandes ataques do Flamengo. Então, assim, chega muito por surpresa, ajuda muito defensivamente e merece estar na seleção. Agora, eu acredito que o Danilo Acho que o Danilo, ele já era uma coisa que todo mundo esperava por ser o Ancelotti, né? O Dorival já tinha dado ele ainda convocava muito o Danilo por conta desse... Não, tentaram colocar o Danilo como capitão da seleção brasileira pós-Copa. É essa questão de liderança, né? Ele tem muito isso, realmente, principalmente no Brasil. eu não vejo Não isso. acho mais... Você não vê? Não. Ele hoje não é titular incontestável no Flamengo. Não, sim. Ele hoje, a gente viu na Copa América, se eu não me engano, a seleção brasileira foi humilhada não, eliminada. E aí ele saindo de campo, discutindo com o torcedor, isso não é Com postura certeza, de capitão. Não, e outra, digo E mais. ele não tem um pingo de liderança nem na Juventus, não teve antes, em um momento da carreira dele, assim, você pode dizer que era um jogador de liderança. Tentaram de bater no colocar peito. uma posição de Forçaram. liderança onde não existe. Forçaram isso, mas não existe, e estão tentando É que na segurar isso até Juventus, agora. Não, ele era o capitão até, né? Quando ele entrava, ele recebia Uhum. faixa. Então ele teve sempre esse negócio, desde a Juventus, esse negócio É, de não, ser um e- capitão. Uma E Juventus eu- que não ganhou nada, né? Então não Não, significa sim. nada também. E eu destaco um ponto que existe a convocação do... Acho que foi antes, se eu não me engano, da convocação do Ancelotti. Um pós-jogo do Flamengo, onde ele vai para a entrevista. A jornalista, ou jornalista, não lembro, pergunta
sobre a expectativa da convocação do Ancelotti, como é que tá. E ele, não que ele disse nessas palavras, mas ele quis dizer que não ligo para a seleção brasileira. Claro que Tem um o que ele contexto. queria dizer é que não estou ligando para a seleção brasileira agora, estou focando no Flamengo. Mas assim, não é um negócio que se fala sobre a seleção brasileira. Eu acho que qualquer jogador, se você pergunta pra qualquer jogador que nunca jogou na seleção brasileira, ele jamais vai dar uma resposta dessa. Com certeza. Ele ia falar, Ó, nossa, é um sonho, isso, não sei o quê. no não sei último o que lá. episódio, a gente conversou, eu e o Marcos, a gente conversou um pouco sobre isso, pela questão da seleção brasileira precisar de personagens. Personagens, eu digo assim, jogadores que não só estão lá por mérito, questão de jogo, mas em questão do amor pela seleção brasileira, em questão Identificação. Identificação e aquele cara que sabe que ele vai mexer com a cabeça do jogador. E aí eu citei um exemplo como o Daverson. Por exemplo, não convocaria o Daverson em hipótese alguma. Porém, digo nas características dele, é um cara que assim, você bota ele em jogo contra a Argentina, ele ganha o jogo sozinho. E o Danilo não é 1% de um jogador desse. Eu acho que pra você ser capitão, você tem que ter no mínimo identificação. E isso vai desde questão extracampo, com torcida, etc. Se você vê a Argentina, o Messi é capitão por ser o Messi. Mas se você der uma abraçadeira pro Depou, você sabe que ele vai estar identificado. Se você der uma abraçadeira pro Otamendi, você sabe que ele vai estar identificado. Por quê? Porque os caras dão a vida pela seleção. Eles vestem a camisa e eles jogam pela torcida, jogam pelo povo. Eles sabem que vale muito mais do que só um jogo de futebol. Na seleção a gente já não vê isso. Inclusive, eu não sou a favor do Danilo ser capitão, como também não sou a favor do Marquinhos ser capitão. Por quê? Porque não tem identificação. Com certeza, com certeza. É por isso que muita gente é a favor do Neymar voltar. Vai além do futebol. É mais a identificação que ele tem com a camisa. Eu acho que até, questão de capitão, acho que o capitão hoje do Brasil é que nem você falou, né? É o Casemiro. Não acho que tenha outro capitão. Eu acho que o Danilo é uma convocação esperada por ser o Ancelotti, por conta que, cara, a gente, querendo, os jogadores que ele convocou do futebol brasileiro, Léo Ortiz, e no Hugo Souza, são surpresas porque é o Ancelotti. Porque se é o Dorival convocando, a gente fala, eles merecem Normal, realmente. sim. Mas por ser o Ancelotti, ele vai buscar os caras que ele já conhece. Então a gente tem a volta do Alexandre, que vem fazendo um bom campeonato pelo Flamengo. Mas eu acho Também que não me agrada. na época do Dorival, ninguém falava da volta do Alexandre. Também não me agrada o para a Alexandre. seleção, Não né? pode, eu acho. Tem a volta do Eu acho o Alexandre um bom lateral, nada mais que isso. Não, é um Ele- lateral que não compromete, né? Sim. Mas E pra hoje jogar o- na seleção, talvez seria... É porque o Ancelotti chegou agora, mas talvez testar um Caio Henrique, acho Me uma agrada, boa me opção. que agrada. eu gosto também. Mas aí é um negócio que eu vou falar. Que eu quero destacar, para fechar a questão da defesa, eu queria destacar mais 2 jogadores. E aí já entra pela questão da lateral esquerda. Carlos Augusto no Inter de Milão. É um jogador fantástico. É um jogador que coloca a bola embaixo do braço e faz tudo na Inter de Milão. É um dos principais jogadores na Inter e tá na final da Champions. Entendeu? Então, a grande questão do Carlos Augusto agora é que quando ele merecia mesmo ser convocado e até ter uma chance de titular... para. Não, eu vou complementar. Quando ele realmente merecia ter essa chance, ele não teve. Agora ele tá mais em baixa, por quê? Porque hoje ele é reserva, e aí ele disputa a posição com o Di Marco, se eu não me engano. O Di Marco é um colosso de lateral, e é muito difícil. A gente pode ver também que na semifinal contra o Barcelona, ele entrou no lugar do Di Marco e o Lamine Yamal deitou pra cima dele ali. Claro, questão do jogo. Mas, por exemplo, comparando os laterais que a gente tem, por mim, ele hoje é titular incontestável. Se der a chance pra ele e se jogar da forma que ele tem que jogar, porque ele é mais... Na Inter de Milão, ele joga na formação de 3 zagueiros, ele é ala. Talvez jogando com 4 defensores, defensivamente ele talvez não desempenhe tanto, porque a função dele é mais ofensiva. E aí vai da visão que o Ancelotti, no caso, ele vai ter de montar esse time. E aí a questão é, como o Carlos Augusto foi convocado, a gente falou um pouco sobre Alexandro, que também é lateral esquerdo. Eu queria pontuar um jogador para vocês e aí eu queria que vocês opinassem. Você acha o Ian Couto um bom nome para voltar no lugar do Alexandro? Que hoje ele é reserva, né? No Dortmund, que fez uma temporada fraquíssima no alemão. Na Champions caiu nas quartas pro Barça ou nas oitavas? Agora eu esqueci. Caiu pro Barça. Mas caiu nas quartas ou nas oitavas, agora eu esqueci. Mas hoje ele é reserva no disputa ali com o Ryerson, lateral do Dortmund. Não acho que hoje eu acho que pra lateral direita, inclusive, que a gente tem, né? Eu acho que os 2 nomes que foram convocados são os melhores. Wesley e Wanderson, não sei se tem outro muito acima, assim. Tá.
E aí, pra fechar a defesa, como eu falei, 2 nomes, pra fechar a defesa, eu queria que vocês falassem um pouquinho a opinião de vocês sobre o Beraldo, convocado. Porque assim, o Beraldo, na minha opinião, é um grande jogador? É um grande jogador. Tem tudo pra ser um grande zagueiro? Tem tudo pra ser um grande zagueiro. Fez uma boa passagem pelo São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, um grande zagueiro, defendeu como deveria ter defendido, foi pro PSG, mas assim, convocação contínua sempre? Olha, acho que dá pra justificar que a gente tem 3 baixas na zaga. A gente tá sem o Gabriel Magalhães, a gente tá sem o Bremer, Mas o Bremer não é convocado há muito tempo. mas se for comparar, ele é muito mais jogador que o Beraldo, Concordo, na minha concordo. opinião. Só que a questão é, E também a gente não tem Éder Militão. mas aí eu coloco, por exemplo, um nome que foi convocado pelo Dorival na última, decepcionou, que é o Murilo, do Nottingham Forest, mas assim, eu acho o Danilo muito mais jogador do que o Beraldo, muito mais. Ah, não, o Murilo é muito melhor. Eu acho até, eu gostava muito do Vitor Reis no Palmeiras, não acho que tem que ser convocado Não, agora, pera lá. mas futura... Não, Ele botou o nome só pra brincar, né, não mano? acho que tem que ser convocado agora, mas futuramente, quem sabe. Vitor É Reis. jogador de 2030, não é jogador de não, 26. sim. Mas Mas, eu acho que o Murilo tinha... eu na, acho- mas na- vamos na minha pensar, opinião, o Murilo quais receberia outra chance. Eu acho que estão queimando o moleque. O Dorival queimou ele contra a Argentina, porque, pô, o cara não joga. Ele pede passagem há muito tempo, ganha como o melhor jogador do mês na Premier League. A primeira convocação dele, o cara bota de titular contra a Argentina, o É moleque que você tomou novo uma daquele. porrada da Argentina, Pô, gente. isso daí derruba a moral de qualquer jogador. Mas repete pra mim os nomes só dos zagueiros, por favor. Léo Ortiz, Marquinhos, Beraldo, Alexandro Lille. Metade, se a gente analisar todos os zagueiros disponíveis, metade daí não vai ser convocado. Porque volta Militão, e não tem como tirar o Militão. Volta o Magalhães, não tem como tirar o Magalhães. O Bremer aí- eu acho um grande zagueiro. Então, o Bremer é que a Juventus também não fez uma boa temporada. Sim. Mas tipo, comparando, pra mim é o melhor. eu acho ele um grande Então zagueiro. são Danilo, por exemplo, Danilo, Ortiz e o Beraldo são 3 jogadores que, em tese, não devem ser convocados, normalmente. Então vai pra cobrir o buraco, e aí a gente debate o Murilo, é um jogador que eu vejo também como um ciclo de 30, mas Mas eu acho que ele entrega se for entrar na Copa do ano que vem. também a questão Eu acho que ele de entrega. jogar no Nottingham Forest não é uma questão tão legal também, o PSG tem mais calibre, tem mais grife. Não acho. Não acho. tem mais que o PSG não tem mais grife que o Forest? Não. Eu tô comparando o clube. Sim, mas aí eu coloco pela questão da situação. A temporada do PSG é extraordinária. Ponto. Não tenho o que falar. Mas aí, em questão de dimensão dos clubes, a gente pega uma Ligue 1 que é completamente desvalorizada, que não tem muito o que disputar. O Lille venceu uns anos atrás, mas assim, foi um ano atípico. É de PSG, completa mas dominância o do resto. PSG sempre, não Isso. tem time pra combater. Agora a gente vai pra Premier League, que é, na minha opinião, a liga mais disputada do mundo do futebol, a principal liga do futebol. E a gente pega Não um me agrada a Premier League. e a gente pega um Nottingham Forest que faz uma baita de uma Fez uma boa temporada. temporada. E o Murilo foi um dos grandes pilares do time. Mas aí, Eu acho que ele Eu vou- lesiona recentemente até e o Nottingham cai muito depois disso. Ou, se não me eu vou engano. transformar É o que essa ressalta a discussão. importância Porque dele. ele Eu classifica aceito na muito frente, mais não. Murilo e Beraldo do que Beraldo e Danilo. Ah, não, sim. que Se é pra levar um jogador... Concordo. Se é pra levar um jogador de idade e tal, leva... Cara, tem o Marquinhos aí, Não me agrada. que também não me agrada, mas não tem como não levar também, sabe? Voltou a jogar bem no PSG. Danilo Voltou, tem 34 voltou a jogar pra bem. 35 anos, a gente tá 1 ano da Copa do Mundo, o cara não é nem titular, eu tô batendo muito no Danilo, eu vou continuar. Não, mas eu também concordo. Então, por mim, tira o Danilo na próxima e aí pode levar Marquinhos, Beraldo, Vitor Reis, leva quem... Vamos para os meio-campistas? Vamos falar sobre Bruno Guimarães, Andréas Pereira, Andrei Santos, Casemiro, Ederson e Gerson. A questão é, algo que eu quero pontuar, é que eu acho que a grande mudança dessa convocação foi no meio-campo. É o que sofreu a mudança mais radical nessa seleção, porque, assim, a gente vem a falta de André, Joelinton, Matheus Cunha, o Neymar, né, acho que volta de lesão agora, era vai esperado jogar. já que ele não iria ser convocado, mas, assim, são nomes que me agradam. Sim. Um cara que eu quero pontuar que merecia já faz tempo, o Dorival queimou ele, não sabe o motivo disso, é o Andrés Pereira. Andrés Pereira, O Brasil grande jogador. precisa de um meio campista, um 10
Um né? criador. O Andrés Criador. Pereira é um grande É um criador. criador. Eu não vou discordar de você agora, só que o Dorival, se eu não me engano, foi o primeiro treinador que deu chance pro Andrés. Tanto é Não, que o Andrés aparece sim, e ele mas faz o gol. Andrés faz uma Mas boa o Copa Andrés, América. E Na ele mão some. do Dorival. Some, mas some depois. Ah, mas o Brasil inteiro sumiu depois da Copa América. não, concordo, mas mas- eu acho que o Andrés, ele merecia ter... Na época já do Tite, vem o Dorival, convoca ele, acho que pela primeira vez, realmente, mas ele vai, tipo, dá uma chance, daí começa aí 20 em 20 minutos só. Ele tem Sim. um É jogo. complicado. E ele vai bem, ele entrega nesses 20 minutos que ele tem. O Dorival insiste num Paquetá, que tinha todo aquele caso, não convoca mais o Andrés Pereira. Não tinha mental pra jogar. Não tinha mental pra jogar e insiste nele. E não tinha nem futebol também, Não. não tem como. Assim, eu gosto do Paquetá. Ah, não. Eu Na gosto seleção do não. Paquetá. Na seleção não mais. Não, eu acho ele Talvez- um bom jogador, mas ele não tinha cabeça. A temporada dele é abaixo. Muito, depois que começou esses muito. casos, a temporada dele é abaixo. E aí você tem o Andrés Pereira se destacando no Fulham. Acho que ele é o quarto maior criador de lances Não, joga na muito. Premier Cara. League. O Andrés Pereira é E não absurdo. recebe chances. Inclusive- Não dá pra entender. Um dos meus amargores que eu tenho é o Fulham não ter liberado Andrés Pereira para o Palmeiras. É. Porque ele aqui no futebol brasileiro Deitar. ia deitar e rolar. Ia deitar. Vocês têm algum nome negativo aí no meio campo ou não? Cara, de meio Meio campo, campo, negativo. Não é negativo. Uhum. Não vou pontuar como negativo. Mas assim, Andrei Santos, Não, Putz, tem que levar. Vem jogando Tem que levar. muita bola. Tem que no levar. Strasbourg. no Estrasburgo. Mas vem jogando Tem que muita levar. bola Ele é um no dos Strasbourg. principais meio-campistas da Ligue 1 jogando no Strasbourg. É o Você mesmo falou, no Strasbourg, mas é o Strasbourg, é um Então. time que ninguém Tá. conhece. Ele pegou o mesmo cara argumento e vem botou um ponto de jogando- vista diferente. Não, você mudou É minha o opinião, Strasbourg. obrigado. Quem você fale 3 jogadores do Strasbourg? Andrei Santos, Andrei Santos, é isso aí mesmo. Andrei Santos e Não tem Andrei outro, Santos. Você não conhece nenhum outro jogador. E é Não, um- tá certo, tá Eu certo. acho ele E é um muito- jogador que também vai Eu estar no acho ciclo que de o 30. cara E aí, que é- a gente tem que olhar mesmo é o Bruno Guimarães, ver se ele começa a render, né? Que na seleção ele... É difícil, Dá é uma complicado. sumida. É difícil. E outro- Mas eu ainda confio no Bruno Guimarães. Não, eu ainda sim, acho que ele tem a oferecer. Outro ponto que eu queria levantar também acerca desse meio-campo aí. A gente pode considerar o Rafinha como meio-campo, como meio-campista. Não, Pode. eu acho Pode, que a gente pode, na- considerar o Matheus Cunha um meio campista. Mais do que o Rafinha. Rafinha Mais no do que o Barça, Rafinha. Mas Ele é que puxa vai pro depender meio, mas ele é um bom muito esquerdo, de né? como o Ancelotti vai montar o time. Mas no Barça, a montagem é ele como meio... circulando ali como meia meio atacante. ponta, Não, e pelo que o Ancelotti diz, o Rafinha deve jogar como meia. Porque ele diz que ele vai jogar como o Real Madrid. O Real Madrid joga no 4-4-2. Ele- de 2023, né? ele isso que disse que ia ele jogar falou. no... Ele falou que ele não ia jogar como o Real Madrid do ano passado, e sim antes. Então, assim, deve ser um 4-4-2. Que eu gosto bastante, tá? Também. Finalmente Porque uma a gente não tem mudança- centroavante Não, de ofício. finalmente uma mudança na formação da seleção. Isso. O Tite era 4-3-3, o Dorival era 4-3-3, o Diniz É que o 4-3-3, 4-3-3 hoje é comodidade, né? É comodidade. básico do Você não futebol, sabe o que você fazer, tem- você bota o 4-3-3. Você tem 2 pontas ali, um atacante, faz joga uma 3 mudança. volantes ali, 3 meses e Que nem acabou. A gente vê eu sou palmeirense, né? A gente vê o Palmeiras hoje com o Abel, ele joga num sistema, o time titular é 3 zagueiros. Uhum. É o Guiai ali fechando como terceiro zagueiro, Murilo e Gustavo Gomes. Você tem uma mudança nisso. O Flamengo, do Jorge Jesus, aquele time fantástico, era um 4-4-2. Sim. Você tem o Ancelotti que ganhou a última... Bruno Henrique e Gabigol na frente, né? Sim, a última 4-4-2. Champions até agora, né? Quem ganhou foi o Real Madrid com 4-4-2. 4-4-2. Então você tem mudanças. No Brasil a gente vem, acho que desde 2002, sem nenhuma mudança A gente na tem escalação, a na Inter, formação, né? a Inter A de Milão, 3 zagueiros também. 3 zagueiros, 2 atacantes. O PSG, se não me Os engano, grandes... também não joga. Não, o 3-3. PSG joga 4-3-3. Porque tem 3 É, pontos... é, Mas eu- é tipo, é um ponta falso 9. Sim. Já não... É um ponta móvel, né? Isso. Eu vejo o Vai 4-3-3. implementar, mas não- O 4-3-3 nessa última década foi uma formação que virou muito modinha, virou muito mais fácil jogar 4-3-3, porque agradou muito a situação como jogar 2 pontas abertas. É que Exatamente. o Guardiola Mas assim, tem eu grande- vejo o 4-3-3 hoje com uma grande decadência. Uma grande decadência. Que assim, eu acho que as outras formações... não dá pra bater Guardiola, tanto. Ele muda, né? Sim. Não dá pra bater tanto no 4-3-3, porque o 4-3-3 hoje, ele era o que era o 4-4-2 antigamente. Antigamente o time só jogava em 4-4-2. E aí vem o 4-3-3, e aí anos e anos agora evoluciona. jogando. E aí agora a gente tem diferentes mudanças táticas também, muito visando a 4-4-2 defesa. que agora vem voltando e vem dando certo em alguns Sim. momentos, né? Vamos falar só mais um nome do meio campo antes da gente ir pro ataque, que eu queria um pouco, que também me... Nosso amigo Cazé? Não, Não. Gerson. Cara, eu gosto do não tem- Gerson. Não tem como tirar.
Eu gosto do É Gerson. um baita meio campista. Ele cai no Flamengo, realmente, não vem fazendo a temporada. Mas sabe- Mas, gente, Sabe- mas a questão do Gerson o Gerson realmente cai Uhum. de produtividade no Flamengo. É um grande jogador, é um jogador muito importante pro Flamengo, mas assim, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele é convocado. O que ele fez na seleção? Mas o que Mas desde fala que um ele meio-campista que come- fez alguma desde coisa na que ele seleção começou a ser também. convocado, desde a saída do Tite, o que fizeram? Qual meio-campista fez? É. Se for assim, Pra mim, ele, Guimarães. pra mim, ele foi o que melhor desempenhou. Pelo menos do ciclo Dorival pra Sim. cá, ele era um dos melhores Não, jogadores até na mão do antes Dorival. até, né? Quando ele É que ele é um ia do- bem até. Ele é um daqueles jogadores que entra na lista de que joga mais na seleção do que no clube. Antes ele jogava muito mais no clube, mas ele não tinha tanta chance na seleção. Agora no Flamengo a gente pode ver. Eu acho que... Eu não, Que ele tá eu mais não abaixo. concordo, eu não acho concordo. que o meio Mas hoje tira ele e do leva Brasil- quem? Tira o Gerson e leva quem? Cadê? Tem esse ponto. O Andrei Santos não pode, né? Não. Não. Cara, Leva o André? eu acho o André um bom jogador, mas também não... Não tem um volante. Mas, assim. mas joga bem no Wolverhampton. Não, joga, mas o Gerson é melhor no Flamengo. E Chega aí- na seleção. E ele vai bem. É ele diferente. desempenha. É, porque aí, se ó. for assim, tira o Bruno Guimarães, que até hoje na seleção não desempenha 30% que ele desempenha no É verdade, resto. não, tem razão. Então, Tem razão. eu acho que o Gerson, ele é o... Eu acho que hoje o meio-campo do Brasil é Gerson e mais o resto. Não acho que tem que tirar Caraca, ele de nenhuma grande convocação. É uma grande aspas Grande mesmo. aspas. Mas eu acho que daqui pra frente tem que ficar com um olho maior em cima do Andrei Santos. O Andrei Santos é um dos que brigam diretamente com o Gerson nessa posição aí. Porque são dois segundo volantes. O Casemiro, ele não sai. Não, O Casemiro daqui até ano que vem, se não machucar, ele é titular absoluto. A gente vai debater o segundo volante, que é o que vai ter a maior briga. Porque o meia mesmo vai ser o Rafinha, talvez. quando voltar o Neymar. E quando voltar o Neymar, Voltar o que o Neymar. Ancelotti também já disse. Mas aí tem a diferença, como é que a gente monta esse meio campo no 4-4-2? A gente joga com 2 pontas recuados e 2 volantes? Você diz com esse time. Isso. Eu acho que a gente pode esperar falar do ataque primeiro pra... Pra Vocês fazer querem uma falar no formação, final? pra gente Acho que fazer é uma no formação. final, Fechou, fala no final. fechou. Pula pro ataque. Fechou, vamos pro ataque. Eu acho que o ataque é a grande surpresa em questão de nome, mas em questão de quantidade, no geral, é também o mais esperado. Porque assim, Sim. Estevão, indiscutível, não tem o que falar. Ele que fez o último jogo Não no tem o que Allianz, falar. né? Sim, recentemente sim. também. E com gol, Infelizmente, fecha com gol. Gol. Fecha com gol. E acho que ele vai fazer um bom Mundial. Acho que vai fazer um bom Mundial. Espero isso. E aí, Rafinha aqui. Não tem como. Não tem como. Mas Vinícius. aí a gente debate se é ataque ou meio. Sim. É. Mas Vinícius Júnior, Também não. Anthony. É surpresa. É mais Não, fácil. mas que isso, mas Tinha que voltar, Não, tinha que mas voltar. que Merece absurdo. muito voltar. Cara, ele tá fazendo um absurdo. Merece muito mundial. voltar. Eu falo que é uma surpresa porque antes não vi. Ah, não, Ah, sim, lógico. sim, concordo. Mas eu acho que tem Sim, que ser convocado sim. sim. Martinelli é um jogador que, assim, ele não... Padrão, né? Ele é um jogador... O Martinelli me agrada muito porque ele é um jogador muito regular. Sim. Você não vê o Martinelli numa má fase. Acho que o mal do Martinelli é jogar no Arsenal. Sim. Matheus Cunha, que aí eu já acho que é uma primeira surpresa, mas ainda não acho uma surpresa negativa. Não acho ninguém do ataque uma Também surpresa não. negativa. Porque daí é o que a Não gente sei. fala. O que a gente pode mais debater é o Richarlison. É isso que eu ia falar. Richarlison no Tottenham. Eu não sei se eu convocaria. Ele não fez uma má temporada no Tottenham, assim. Fez sim. Não, Maus fez porque Fez o Tottenham... uma má temporada. Fez Teve uma má maus temporada. momentos, eu falo, É que o mas, Tottenham foi no campeão final- agora da Europa League, Sim. tudo bem, mas Premier League, horrorosa a Não, temporada. ele foi mal, mas no final ele começa a desempenhar um bom futebol de novo. Ele volta a jogar bem ali. Mas eu não convocaria, não. Eu acho que É tem porque atacantes. eu que o acho... Hendrick- É confiança, É isso que eu ia é falar. confiança. A questão do Ancelotti é que o prime do Richarlison Ancelotti. foi com o Ancelotti no Everton. Uhum. Então, assim, é um jogador de confiança do Ancelotti. É o melhor atacante do Brasil na última Copa, indiscutível. Cara, e um ponto que eu também tinha falado aqui é que o Richarlison, nesse ciclo, ele ainda é o artilheiro da seleção, mesmo 3 anos sem jogar na seleção. E vou falar um negócio, É incrível isso. ninguém nessa seleção tem um amor pelo Brasil quanto o Richarlison. Isso é verdade. Não. A única coisa que eu discordo um pouquinho do Richarlison é que ele tem essa questão de provocar e a seleção não conseguir desempenhar em campo. Essa questão do Cebusca que ele levantou,
Mano, a gente pode falar que Mas é o que eu ressuscitou falo. a Argentina. Mas é o que eu falo de personagem. A gente precisa disso. Mas o problema não é só falar, O tem Brasil que é um fazer. time muito covarde, Tem mano. que fazer. Não, tem E aí, tipo, tem que todo mundo abraçar ele e seguir na mesma sintonia. Porque ele sozinho, ele vai... Daí foi o que o Rafinha fez contra a Argentina. Exatamente. E a gente tomou Ele ataca. provoca, Ah, tomando então- taca. Isso que é o problema. Então, tomamos taca, gente, mas é melhor do que você ficar igual um covarde falando assim, vamos Mas tentar que desempenhar o nosso melhor problema futebol. do Brasil é que é só um que faz. Então, O resto Exatamente. caga. Mas então, é isso que eu tô falando. A gente precisa de mais personagens desse jeito pra bater no peito, chamar e vir Eu junto acho também. tem que o cara falar- assim é o Casemiro. Eu Tem acho que falar a e força fazer. do Casemiro Tem que é falar muito e fazer. importante. Concordo. O E aí- Casemiro no jogo contra a Argentina, ele ia bater uns 50. E é outro ponto que eu vou descer o cacete no Marquinhos e no Danilo. São dois caras que foram capitães, que não tem zero sangue pela seleção. Exatamente. Em campo, os caras não dão uma Exatamente. porrada, os caras ficam calados. Se vem um jogador da seleção brigar em campo, é daqueles caras que se separam, puxam pra trás. É. Ou seja, não dá pro Brasil ter esse tipo de jogador acadelado. Não, O Brasil tem que ter jogador que dá a vida em campo e que, cara, o maior espelho que a gente tem agora é a Argentina. É Se isso os que- era caras isso não que eu ia entrarem em falar. campo A jogando Argentina a vida, só esquece. funcionou quando os caras queriam matar qualquer um que olhasse torto pro Messi. Nossa. Aí, a gente falou já sobre todos os jogadores. A gente Eu fala- trouxe a última convocação do Dorival pra gente fazer uma comparação. Porém, acho que a gente já desenvolveu ali durante a conversa. O Cauã me deu uma boa sugestão. Acho interessante a gente montar o nosso 4-2-2, porque ninguém aqui vai fugir 4-4-2. 4-4-2, desculpa. Ninguém vai fugir aqui do 4-4-2. Todo mundo concorda que o 4-4-2 seria o ideal Sim. na mão do Ancelotti atualmente. Então, vamos fazer o nosso? Vamos fazer o nosso? Quem aí se atreve a começar? Vamos começar pelo... Vamos destrinçar o mais básico? Goleirão Alisson. É. Sim, com certeza. E acabou o básico, né? É. Porque o resto eu acho que é... Assim, mas o Alisson, cara, é um goleiro que é muito estranho, cara, porque ele é absurdo no Liverpool, tipo assim, incontestável, o ídolo. Pô, o cara fez um gol de cabeça no último minuto pra classificar o Liverpool pra Champions League, mano. Só que assim, Mas, cara, não tem que o como Alisson- tirar, eu acho. Não tem como. E o Alisson na seleção, o pecado dele é que ele não toma chute. Ele toma 3 chutes, um entra e ele... Tipo, O pecado dele Isso é é o não problema. saber defender pênalti. exatamente, essa é a questão. Essa questão fica muito apagada. Essa é a questão, A porque- seleção brasileira sempre teve goleiros marcados por defender pênalti. Exatamente. Tafarel, Marcos, E vou falar um Dida. negócio, se eu sou o Ancelotti, tem uma disputa de pênalti na minha frente, eu saco o Hugo. Eu prefiro entrar com o Hugo do que entrar com o Alisson. Desculpa. 1000 vezes. Tem que ter... 1000 vezes. Só o Ancelotti pode ter culhão pra isso. pra isso é só ele. Mas... Aí que eu É acho forçar a que barra. difícil tirar. Forçar a barra. Fazer Não, qualquer tipo mas de assim- mudança nesse meio assim é forçar a barra. Porque Não, é muito difícil mas fazer eu não, isso. mas eu não concordo que, igual, por exemplo, agora o jogo é contra o Equador, se eu não me engano, o próximo jogo do Isso, Brasil. Equador em Quito. Então. Eu não sacaria o Hugo Souza pra jogar, mas calma lá também. O precisa, né? Não dá. Cara, o Hugo Mas, Souza é assim, jogador pra testar em amistoso. E aí, é isso que eu... exatamente. É a mesma triagem do Bento E o ali. Brasil tá numa situação onde a gente não precisa tratar o jogo Sim. como amistoso, a gente precisa ganhar jogo. Não. Mas assim, se hoje tem um pênalti, pra mim o Hugo Souza entre os três é a melhor opção pro Brasil. É que o problema do Hugo é que eu acho que ele não vai pra Copa. Eu também acho que não. Os 3 gols da seleção Eu também não são acho bem que não. definidos. Eu não Alisson, acho Ederson, nem que ele vai conseguir e manter essa Bento. regularidade pra Copa. Eu- Porque o Corinthians é Eu o maior acho impeditivo que pode do manter. Hugo Sim, Souza. concordo, com certeza. Mas é o impeditivo, mas é o que faz mais ele crescer. Mas Porque aí, o Corinthians toma Mas 50 chutes no gol. Mas esse é o ele problema, toma porque o 41. Corinthians irregular, mesmo que ele defenda, o Corinthians é um time que toma muito gol. sim. E aí fica marcado. Mas Sim. é que você vê muitos gols que ele toma do Corinthians, são gols que não tem o que ele fazer. Tipo, Muitos, Então, você muitos. dá Pô, o muito último, ali uma- último, penúltimo jogo do Corinthians, ele faz uma defesa que... Cara, Sim. é que assim, não é de grandeza, porque são situações completamente diferentes. Mas em questão da defesa, e se eu comparo com a do Cássio em 2012 com o Diego Souza, pô. É, se Absurdo. eu não- Cara a cara com o goleiro, mano, o cara bateu Qual é muito a forte situação? e Desculpa. ele busca. Em Contra? questão de defesa, mas foi contra? Ah, não lembro, vamos pegar o vídeo aqui. é porque é muito difícil comparar, porque é história. Não é contra o Huracan. Mas... Contra o Huracan ele tomou o gol. Contra o Huracan não foi bem, não. Mas, cara, foi absurdo a defesa dele. E deixa eu pegar o vídeo aqui. A gente vai, cara, colocar, o grande a gente vai feito- colocar na edição O grande vídeo feito aí. dele mesmo foi ter defendido a cobrança do Veiga na final do Paulista. Contra o e ele- Atlético Mineiro. Ah, do Rony? É.
Ó. O atacante também não ajuda, né? Mas assim, cara, uma Não defesa dá pra comparar sensacional. com o Diego Souza. Não, Desculpa, não, porque eu Era o Rony batendo. Não, mas são situações completamente diferentes. Era uma Lógico, semifinal lógico. de Libertadores e tudo mais. Lógico. Mas em questão da defesa em si, você cair e pegar, aquele cara a difícil, cara com o difícil. goleiro, a batida É forte difícil. que ele deu, é uma defesa Mas era o sensacional. Rony batendo também. Sim. Vamos pular pra Então, defesa. Acho que essa questão do goleiro Alisson e eu coloco o Hugo isso como aí. segundo goleiro, porque o Bento não me agrada jogando na Arábia. Eu gosto do Bento, mas tipo, a Arábia não. Não dá. Defensores. Marquinhos não sai desse time nem a pau. Eu acho que... Talvez quando voltar Gabriel e Militão. Eu gosto mais de Gabriel e Militão do que de Marquinhos e qualquer outro. Eu entraria com... Muito difícil o Marquinhos sair. Mas Lateral direita, com quem que vocês entrariam? Eu iria com Porque o pra mim a lateral esquerda é do Carlos Augusto. Também. Pra mim a lateral esquerda é do Carlos Augusto. Eu quero ver como é que ele vai fazer, como é que ele vai se posicionar defendendo. Surpreendidos com o Alexandre começando titular. Isso. Mas eu acho que o Carlos Podemos, Augusto mas pra mim tem seu a melhor titular. opção é o Carlos Augusto. A lateral direita, eu acho que vai entrar com o Danilo, mas... Eu acho que vai entrar com o Wanderson. Eu prefiro que o Wanderson. Danilo não jogue de forma É, alguma. Eu prefiro que entre Mas- com o Wanderson. Então eu ficaria o Carlos Augusto e Wanderson. Isso. Na zaga, Marquinhos. Marquinhos, eu Léo Ortiz. acho que Léo Ortiz. Léo Ortiz. Léo Marquinhos. Ortiz jogando bem. Cara, O Beraldo, um ponto Não, que eu o Beraldo prefiro vai Ortiz. ter, um ponto que o Sim, Beraldo sim, vai Ortiz. ter é o fato dele jogar com o Marquinhos no PSG. Esse entrosamentozinho ele Eu já acho tem. que o Ancelotti pode ir com os dois, mas É porque eu prefiro o Léo Eu Ortiz. prefiro que o Também. Beraldo também não jogue, mas Mas eu entraria com Marquinhos e Léo É. Ortiz. E Marquinhos com muitas ressalvas. Né? é o que Mas tem pra Hoje, hoje, na né? zaga, Fazer o quê? Não tem melhor que ele, né? Aí a gente entra com meio campistas. Vamos pegar um primeiro volante. Esse é difícil de montar. Um primeiro volante, vamos pegar um meia mais de criação ali, duas no ponto. Primeiro volante, segundo volante. Primeiro e- volante não tem discussão, né? Casemiro. Casemiro, total. Voltou a jogar bem. Não. E aí, mais à frente, eu entraria com o Andrés. Cara, é difícil de Eu montar. colocaria o Andrés. Eu não- Ou, É difícil de ou montar. vamos colocar um negócio? Gerson. Gerson, porque daí a gente tenta colocar o Andrés em alguma das pontas. Eu iria de... É difícil de montar porque, por exemplo, na direita vai jogar Rafinha. Na direita vai jogar Rafinha. Vai. Já é Então intocável. lado direito, Já é Casemiro. intocável. Dá pra pensar assim, Casimiro e Rafinha. Aí o esquerdo a gente debate, porque tem Andreas, tem o Andrei Santos. E a questão do Andrei Santos que pode ajudar ele é a questão dele ser muito jovem. Porque jogar em Quito e precisando correr o jogo inteiro. Então, mas pra testar, acho que dá pra pensar nisso. Eu acho que pensando em mobilidade no meio-campo, o Andrei e o Andreas. Talvez o Gerson fique um pouco mais de canto. Sim. Mas pra mim, o meio campo do Brasil hoje é Casemiro, Gerson, querendo ou não, Bruno Guimarães. Não rende tanto na seleção, mas... Pensando em 4-4-2? Então, mas aonde que o Bruno Guimarães entraria, né? Não, mas aí fica muito defensivo. Você vai colocar 3 volantes? O Rafinha no meio, ali. Ah, você tá pensando no losango. Um Eu tô pensando... eu tá. pensei 4-4-2 Eu também, aberto. eu pensei. Eu pensei 4-4-2 Não, aberto. aberto aí eu mudaria, Sim. usaria Casemiro, Gerson, Rafinha e Andrés Pereira. Aham. Boa. Mas eu acho que vai Boa. um losango ali. Eu acho que até que nem o Real Madrid jogava mesmo. O losango era mais parecido. Que era o Tchouaméni, Valverde, Então, Camavinga, o Toni Isso. então É, a gente losango. fecha com Casemiro como primeiro volante. É. Mais à frente a gente coloca... Casemiro, Rafinha... Cara, posso falar um Cara, bagulho? eu prefiro jogar pra frente. E eu vou falar um Assim. negócio. Eu acho que o Ederson merece uma chance. Mas É eu não sei difícil. se eu colocaria ele como difícil porque titular. Eu vejo ele mais como primeiro volante. E aí Você vê ele ele mais barra como- no Casemiro. Mas ele é eu um, acho mas ele é o ele mais mesmo. um Um tanto meia. quanto criativo. Sim. Mas ele é mais defensivo. Eu Ele acho se que destaca ele é na mais- Atalanta por roubar eu a... acho Mais ofensivo, eu também inclusive. acho. Mas ele se destaca mais na Atalanta por roubar as bolas no meio campo ali Do que e por distribuir. criação, é. Do que criação em si. Sim. E aí essa é uma meta do Casemiro. Talvez o Casemiro, pela idade, talvez se cansando, ele pode entrar e fazer. Sim. Agora, mas eu acho de jogar muito defensivamente, a gente pensar em 2 volantes assim. Eu acho por isso que talvez o Andreas, a sugestão do Andreas é uma boa, porque o Andreas e o Rafinha são 2 que jogam pra frente. É que eu coloco o Gerson e Bruno Guimarães pensando muito no Ancelotti. Eu não acho que ele vai fazer uma grande surpresa no meio campo da seleção, principalmente. Eu acho que a grande surpresa vai ser o 4-4-2. que ele realmente for. Então tá, vamos lá. Pra gente passar pro ataque, a gente vai de Casemiro. Quem que a gente escolhe? Ederson, Gerson, Eu ia Gerson. de Andreas, Andreas. juro. Casemiro, Andreas. Andreas. Eu vou no Andreas também. Tá bom. Então vamos colocar Casemiro, Andreas, Rafinha e na esquerda vocês colocariam o Andrés. Não, Não, o André já foi, né? eu acho Eu acho colocaria o Gerson. que a gente tem que pensar em Ou alguém do Bruno ataque. Guimarães, alguém- Só que aí a questão é, eu me agrada também até colocar o Anthony. Mas É que o Antônio é a direita. gente já vai colocar 2... Ah, mas improvisa.
mas aí- a gente já vai ter dois atacantes lá na frente, a gente vai perder muito meio campo. Jogar com dois volantes e acabou. Meio, não dá. É que tem que pensar muito na criação. Jogar com dois... Se a gente Por isso jogar... Eu colocaria Gerson e Bruno Guimarães. É o cara que... Mas é que o Bruno, ele não se destaca Eu vou tanto nele. por criar. Então eu vou no Cauã. Eu vou no Cauã. iria de Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães, mas E ou o André. Casemiro, E o Andrés Rafinha. e... Por que não Casemiro, Gerson, Andres e Rafinha? E aí fica o Gerson Sim, fazendo essa... exatamente. É porque ele Sim. tá falando do Bruno Guimarães. Casemiro- O que eu acho que vai Não, ser vai vamos- ser Casemiro, Gerson... Não, Guimarães, mas é a nossa escolha. Vamos de Não, Casemiro, pra mim Andrés, seria Andrés, Gerson e E Rafinha. Rafinha, tá bom. Tá, Tá então bom, vamos acho nesse que- meio campo. E aí, vamos pro ataque, Vini, que aí são Vini e duas Matheus Cunha. opções. Vini Júnior não tem... E Matheus Cunha. Vini Então, Matheus Cunha. eu acho que a melhor opção daqui seria realmente Vini e Matheus Cunha. Mas eu acho que vai ser Vini e Richarlison. Eu acho que vai ser Vini e Richarlison. Porque o Matheus Cunha recentemente... E posso ele falar um tem negócio? jogado mais como um meia. E pensando na questão do Culhão, do Ancelotti, Ele tem. eu bato no peito e boto o Richarlison também. Pior Vini que- e Richarlison. é fato que o Richarlison vai Vini e jogar, eu Richarlison. acho. É que o Matheus Cunha eu gosto dele, mas ele recentemente ele vem jogando mais como um meia ofensivo, não como um 9. Mas é porque dá pra fazer essa rotação no ataque dos dois. Então Cara, vamos dá lá. pra pensar Então- em muita coisa, É, assim. não, dá sim. Mas aí, então, vamos fazer um geral. Então, goleiro Alisson, a gente vai na lateral, Carlos Augusto e Wanderson. Na zaga, a gente vai de Léo Ortiz e Marquinhos, né? Uhum. No meio campo, a gente vai de Casemiro, de Gerson, Andréas e o Rafinha. E no ataque, a gente vai de Vini e Richarlison. Certo. Eu Eu, quero um Estevão. Não, tem não, não, não. nenhuma chance de não. é segundo Nenhuma tempo. chance. Ele um não jo- jogava no é, um- mundo do é um Dorival. jo- é um jogador pra entrar e jogar ali 20 Estevão, minutos, 25 o minutos. Martinelli, A gente tá falando muito de fazer uma rotação ali. Pô, o Estevão também... Mas pode o- ser como mas o meia Estevão ali vai pra jogar ajudar o onde? Rafinha. Então, mas Aí essa é a questão que eu falo. Se a gente coloca mais um atacante Mas sabe qual é o no ponto? 4-4-2 com Eu vou com dois Não, então, atacantes... é porque Eu vou acho levantar que uma o bola central agora do Real Madrid que pode era acontecer. Rodrigo e Vini. Eu vou levantar um ponto agora que pode acontecer na seleção. O Ancelotti, ele levou 5 zagueiros. Uhum. Não, Por que a gente não pode pensar em um 3-5-2? Porque ele também já fez no Real Madrid. Ah, Não me agrada os 3 zagueiros com esses zagueiros aí. Mas, tipo, pensando em formação, acho que faz até um pouco mais de sentido, porque, tipo, o Carlos Augusto é ala. O Rafinha, ele pode fazer esse ala pela direita, ou talvez ficar de meia e o Antony fazer essa direita. O Estevão, pelo Palmeiras, ele também faz essa ala, porque ele joga na ponta, quando o Abel faz o 3-5-2. Talvez o Wanderson também é ofensivo, o Wesley também é ofensivo, dá pra pensar em ala. Sei lá, o que o Ancelotti mais vai ter agora é opção. Se vai dar certo, vai depender dele. Vamos levantar a questão também que seleção brasileira treina pouco, joga pouco, é difícil de Sim, testar, é sim. difícil de ter um time. Falando um ponto agora que eu queria também levantar no ataque, eu gostaria de ver João Pedro na seleção brasileira de novo, porque ele fez uma ótima temporada agora na Premier League, ele tá sendo cotado para sair. Pensando no Matheus Cunha, que ele não vai fazer esse posição de centroavantão, mas aí a questão fica briga Richarlison e João Pedro, talvez. Mas aí uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, assim, de resposta rápida. Vocês preferem convocar jogadores da elite do futebol brasileiro ou ali do meio pelotão da Premier League? Eu entrei nesse debate com o Marcos. É que depende... Porque assim, desculpa, eu é acho individual. que... E eu acho que o nível do futebol é muito diferente. Eu acho que é isso muito que o Ancelotti vai focar. Eu acho que a pessoa que fala assim, eu acho que a seleção brasileira deveria ser convocada por muitos jogadores do futebol brasileiro, não entende de futebol. Isso é fato. Porque, cara, desculpa, vamos pegar no Mundial de Clubes agora, eu acho que vai ser uma grande amostra disso. Na minha opinião, nem Botafogo, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Fluminense não vai arrumar nada nesse Mundial. Nada, nada, nada. Vai ganhar igual. O máximo é umas oitavas de final. Igual, por exemplo, o Palmeiras pega o Inter de Miami na estreia. Não, pega o Porto na estreia. Quem é que pega o Inter de Miami? A gente pega o Inter de Miami na terceira rodada. Tá, mas ok. Mas tá no grupo. Mas vamos colocar Inter Miami, eu acho que o Palmeiras é grande favorito, mas assim, vamos colocar ali as principais equipes. Bota aí, vai, Palmeiras e Flamengo, que a gente é o primeiro escalão do Brasil. Bota Palmeiras e Flamengo na Premier League. É time de meio de tabela. É time de Exatamente com os jogadores que estão sendo convocados. time de meio Mas de é por tabela. isso que nessas horas, a gente tem que analisar o individual com o individual. Então, tipo, o Yuri Alberto que estava sendo convocado.
Acho, é um dos grandes acho um grande nome. goleadores do Corinthians. Mas acho, aí, acho um grande nome. normalmente, ele briga com quem? Ele vai brigar com o Richarlison, que o Ancelotti já conhece. Briga com o Cunha, que tá desempenhando muito bem na Premier. Se tiver todo mundo pronto, briga com o Endrick, que tá no Real Madrid, que também foi treinado pelo Ancelotti. Então é um jogador que necessariamente é muito difícil de ir. É muito difícil. Os jogadores aqui do Brasil, para eles conseguirem pintar numa lista da seleção, tem que, no mínimo, uns 2 jogadores da Europa se machucarem e ficarem de fora da lista. Porque aí a gente consegue colocar, inserir eles dentro. Muito individual, cara. Porque, ó, pra mim, o Gerson é um cara que não sai da seleção. Eu acho que não tem que Então, sair só da que se a seleção. gente fosse falar de individual, o Endrick nunca mais era convocado e o Roberto era o titular de 2026. Depende. Depende. Individual, por que individual? É. Atuações, gente. Não, Mas aí um briga com o Mbappé, o outro joga aqui no Brasil. Sim, verdade. Ok. é que a questão do Endrick é a briga com o A questão que a gente porque pode citar, o Estevão, jogador extra classe. Extra classe no É de- Brasil. O Wesley, assim, na lateral direita, que é uma posição que a gente não tem força. Tem. Pode pintar. O Hugo. Também. Ah, beleza, é terceiro goleiro. Também. Mas tá lá. Sim. É, Tipo, vocês acham eu que o acho Gerson o Pedro voltando a jogar também um bom é uma futebol, boa eu opção. acho que é um 9 que não pode sair da seleção. também é... Eu acho ele melhor que todos os novos que o Brasil tem. Eu tenho ressalvas com o Bem. Pedro, porque em termos de qualidade, até 2022, ele era muito bom. Só que agora na mão do Felipe Luiz, o Felipe Luiz ele tem um problema que ele não sabe jogar com 9 geladeira, como o Pedro é. 9 paradão. Viúva do Gabigol. É, então isso vai atrapalhar ele. E o Pedro, pra mim, quantos anos ele deve ter? Uns 26, 27? 27. Eu acho que a última chance dele vai ser agora em 26. Ele não chega até 30, não. Não. Eu acho muito não, difícil. Não sei. chega, não chega. Mas, cara, é que o Pedro, mesmo o Felipe Luiz não sabendo jogar assim, ele entrega. E outro ponto que eu vou atacar o Pedro. O Pedro foi um dos jogadores que em 2022 ele deu aquele passe pra casa do caramba, que o Brasil perdeu a bola, Verdade. tomou o gol no contra-ataque contra a Croácia. Só que Se ele fosse é o Davidson ali, mas era ele outra é coisa. escolhido ali pra disputa de pênalti, ele bota embaixo do braço, bate muito bem. Pedro bateu muito bem. Ah, seu mas pênalti. aí, se ele não dá o passe errado, não ia ter pênalti. Se o Fred não caga também. Então, mas aí o Se a Fred não defesa- tinha que Se a jogar. defesa não mata... Se a gente Entendeu? for É muita buscar coisa, um é. único culpado naquele gol da Croácia, Ah, tem vários. entendeu? O Casemiro não matou um Exato, lance. então. Tudo E a gente acontece. tá falando E que esse o é o jogador que a gente tá falando que é muito... Exatamente. muito sangue. Então, aí você é pego na hipocrisia. então. Que você tá comemorando a volta do Casemiro, mas tá criticando Não é que eu ele. voltei, é que é um fato. Ele vai ser um dos principais. Vai. Mas é muito... Sabe qual é o problema? É que, tipo, os jogadores que tem agora, nenhum deles são unânimes. Então a gente tem que recorrer a jogadores do passado pra ter isso. O Casemiro é um deles, o Neymar quando voltar. E eu não acho o Neymar, assim, unanimidade. Passe, né? O Casemiro é o melhor volante. Eu acho que o Neymar é unanimidade quando ele quer, né? E a Na questão Kings é League ele não é tá querendo. unanimidade. E Na a questão Fúria, é lá ele na não tá Kings querendo. League, ele é unanimidade. No Não- Brasil, não ele quer. sempre Não é, quis. não é. quer. Não, No não. Não quer. No Brasil. Não. Ah, seleção não. brasileira, você Seleção disse. brasileira. Depende. Acho que não. Depende, Acho que não. depende. Que isso? Sabe ele por quê? quis em 22, em 2018 ele tava cagando pra seleção brasileira. Vamos combinar? Mas é que ele volta de lesão, né, cara? E mesmo assim ele vai bem na Copa. Mas olha, Vai bem. sabe qual é o problema? Não, ele Se ele sempre- Não, o pensasse... Neymar até hoje ele não jogou uma Copa ruim. Não. É que tudo cai nas costas dele, mas até então. Lógico. 14 ele joga um absurdo. Tomou e uma ele joelhada é nas lesionado. 2018 ele joga bem, mas É. não teve Ele muito o tem que tirar. outras atuações 22 ele fora botou disso. tudo embaixo do braço e É quase. que 2018 dá pra gente bater no Neymar porque ele ficou muito marcado por ser Kaká. E aí eu acho que foi o divisor de águas pra ele entrar em 22 muito mais focado. É que o problema Mas a do questão Neymar é que- ele é aquele Kaikai que Sabe qual é o batem que nem a- O problema do Não, Neymar... eu no lugar do Neymar eu caía muito mais que ele. Sabe o problema do Neymar é que ele não pensa na seleção brasileira no ciclo. Ele pensa só quando chega na seleção. Se ele pensasse no ciclo, ele teria se preparado muito mais. Verdade. Teria. Mas é que, cara... É que Falou querendo bem. ou não, é que eu vou falar uma coisa. Lesão, querendo ou não é culpa do cara, mano. Ele tem lesões, não é culpa dele. Querendo ou não. Ele Mas ganha o Neymar muito. não é um jogador que Não, ele se não prepara é um- pra ele isso. não é um Cristiano Ronaldo. Lógico. Messi, ele não é isso. Mas, querendo ou não, no PSG, na 2022, ele teve uma preparação, um foco absurdo ali até a Copa. Sim, sim. Ele começa, tanto que a Mas de temporada 2000 do Neymar- e aí no Mas de segundo 2022 jogo pra ele cá, machuca. de 2022 pra cá, um jogador que ele pensa em se preparar, e chegar a uma Copa do Mundo, ele não assina com o Hilal. Não, sim. Ele volta pro Santos justamente pensando na Copa do Mundo e nem no Santos ele consegue jogar, porque ele também se machuca. Não, E as- eu joguei mais que o Neymar. pra Copa do Mundo, pô. Não, sim. Mas eu acho que agora ele vai vir na preparação
Não, eu não acho. Não que- acho. Posso falar um É o negócio? que- Ele ó, não deveria ser. O nome dele não deveria ser levantado pra Copa do Mundo. Ele não vai chegar na Copa do Mundo. Ele não aguenta jogar os 7 jogos seguidos se o Brasil chegar na final. Mas- São 8 agora. São 8 jogos agora. Mas eu acho que é um jogador que, por exemplo, por mais que ele esteja no banco, é um jogador nome. que se o Brasil tiver 80 minutos precisando de um jogador, ele é o cara que vai decidir. Mas é nome. É puramente questão de sim, nome. Sim, também. E o fato que eu levanto do nome é justamente a questão da gente ser carente. A seleção brasileira é carente de jogador que tem essa responsabilidade. É que a questão O é Vinícius que- Júnior é um jogador que devia Só que ter esse ele peso, nunca- mas ele não consegue Mas eu desempenhar. acho que agora ele vai O Rafinha, Será? Na mão do Ancelotti. pode pô, ser. se ele- Não, pode ser. se O ele Ancelotti não- disse isso. Se ele não engatar na mão do Ancelotti, ele O nunca Ancelotti mais tem disse que voltar. o Vinícius Júnior na mão dele ia estourar. E aí tem o Rafinha agora, ele disse. Não sei se vai acontecer. Tá, segue. A gente já tá há muito tempo aqui. Já deveria acabar, mas a gente falou um pouquinho de... Só pra gente ressaltar que amanhã terá a final da Champions League. Né? É um dos grandes eventos do ano no futebol Vamos mundial. ver se o senhor Marquinhos vai ter Vai ser peito uma pra grande jogar essa resposta. final. Sim. Carlos Augusto vai entrar no segundo tempo, ele não vai ser titular, mas também é bom pra se observar. Beraldo também não vai jogar, né? Esquece. Marquinhos e Carlos Augusto, pensa nisso aí. Eu tive uma conversa antes da gente começar com o Cauã sobre a questão de favoritismo, na sua opinião. Cara, eu acho que é a final mais equilibrada dos últimos tempos. Eu não consigo dizer um favorito, não. Eu acho. Eu não consigo Então, dizer. o que o Cauã vai falar, eu já acho um Eu dou a absurdo. Inter como favorito e bem... Não, eu não consigo Ele dizer. tá, mas ele tá porque- grande que a Inter, tipo assim, Sabe, tem uma grande diferença. Não tem, uma não tem. grande diferença, Um mas eu time acho que elimina o Barcelona da mais forma que preparado. eliminou, ele não pode ser. Mas é um Não time pode ser que- menos favorito. Cara, mas a Inter é um time que sabe sofrer e sabe fazer gol. Mas eu ainda acho o PSG favorito. Não, mas esse é o problema. Eu Eu não acho que vai consigo ser dizer favorito. nem que um e nem que o outro. A trajetória da Inter coloca ela como favorita. Só que o que o PSG joga é muito difícil de dizer. joga- E é um jogo só. É um jogo só. O Mas problema a é que, gente- tipo, qualquer erro é Não, difícil. sim, é que a gente pega uma Inter, principalmente nesse último jogo contra o Barcelona, é um time que sofreu 3 gols, pegou até então o melhor time do mundo, vamos concordar? Tá. A Inter tomou É, 6 o gols. Barcelona- Não, tomou 6 gols. Mas fez 7. Mas fez 7. Essa é a questão. É um time que sofre gol, ataque e faz 1. Pode ser que contra o Mas- PSG não faça isso. Mas nos últimos jogos que vem tendo, contra o Bayern foi a mesma coisa. Mas é por isso o Sofreu PSG gol, também Mas- tem. mas- o PSG então, elimina mas é isso que o eu tô Liverpool falando, em mas- Anfield. A questão mas os você restantes ter um dos time... confrontos do PSG não teve nenhum. Você ter um time que faz mais gol do que leva é positivo? É, mas se você olha em termo de liga. Agora, se você pega Ou de mata-mata, que são 2 jogos. A questão Mas de uma você... final é um jogo só. Esse é o problema. Exatamente. Um time que toma muitos gols, ele já entra pra final frágil. Mas é um time que também sabe se defender, cara. Será? Mas é que Toma tomou 6 muito- gols, faz 7, sabe se Mas é que o defender. Barcelona, o Então, o contexto é o Corinthians sabe se Barcelona. defender O, também, pô. o contexto da Inter, Não, dos o gols Corinthians é a melhor tomados, defesa do Brasil, então. Mas é que o contexto da Inter dos é o gols tomados é o Barcelona. Barcelona, porque era contra o Barcelona é o melhor time do É o mundo. melhor time do mundo. Mas, tipo, o PSG, ele vem logo atrás do Barcelona. É por isso que eu acho que é a final mais equilibrada que tem. Mas eu acho a Inter ainda Porque, assim- tipo, o PSG, ele tem muito calibre pra meter 2, 3 gols. O Cauã disse que a melhor defesa do Brasil é do Corinthians. É. Bater destacado assim, da Inter. Ah, mas é que Toma Não, 6 desculpa, gols. pra mim é Barcelona, 50-50. Eu vou me abster Eu nisso acho aí. que Não, eu coloco Eu eu coloco o PSG como É favorito. 50-50. A gente pode citar até, tipo, jogadores que vão se destacar. Então vamos fazer o Lautaro. seguinte, então já vamos pegar uma aposta aí, Inter, PSG, empate. E É vai isso pras aí, pênaltis. é isso aí. E aí divide É isso entre os aí. 3. Fechou? Tá gravado. Fechou? Porque gravado. eu particularmente, eu me identifico mais com a Inter. Eu ficaria mais feliz vendo a Inter. Mas eu acho que o PSG vence. Eu acho que o PSG é favorito. E você acha que vai empate. Não muda a sua E eu, opinião. Tá bom, eu vou mas, balancear de novo a questão. O PSG tem o Luiz Henrique, que já foi campeão da Champions. Mas a Inter tem uma final de Champions recente e eles estão, tipo, dá pra falar que é um time muito doído dessa final. Sim. Então eles vão entrar com muito mais cabeça. Pra mim é 50-50. E a Inter Eu vou ficar também, feliz com os dois que ganharem. Recentemente, a Inter teve todos os títulos que estava disputando, perdeu. É uma Perdeu a zica também. Supercopa contra o Milan, perdeu Lógico. a Copa da Itália pro Milan, né, na semifinal. Tomou uma taca do Milan e perdeu agora pro Napoli. Muito bom campeonato Então do eu Napoli acho que a também. Inter vem assim, querendo Bem baqueada. muito essa Champions. Isso aí, vamos ver amanhã. Mas só E uma vo- questão dessa aposta, quem perder...
Não, depois a gente se decide. Então tá bom. A gente ia Cuidado. falar de NBA. Vamos deixar a NBA pra semana que vem? Pode ser. Na final. Vamos falar a gente já diretamente tá, da final. Já A tá gente tomando pode muito só tempo Semana aqui. que vem a o gente vai ter, por Oklahoma. exemplo, segunda-feira, sorteio de Libertadores, sorteio de Copa do Brasil. Sim. A gente ainda tem que ter um especial só pra falar desses dois, né? Porque é onde tá mais E da avançado final agora. também, né? Então a gente, A final então, também a gente vai então ter. a gente fica com a NBA pro próximo episódio. Isso. Então, uma boa noite, muito obrigado por ouvir. Muito obrigado vocês dois que participaram. Até a próxima semana.